Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Obrigado a você do canal Jumoza 1 e que também não está inscrito aqui, mas assiste nesse canal. Nós vamos examinar nesse vídeo o circuito Bootstrap, que é essa porção aqui, ó, que existe nos amplificadores. Você vai ver a presença de um capacitor, um divisor de tensão, e ele não passa de uma realimentação positiva do Bootstrap. Nós vamos entender. Há pouca coisa a se explicar. Olha, o long tail desse diferencial. Alguém me perguntou se dava para fazer. Sim, perguntou no último vídeo se dava para fazer com resistor. Tá aqui, olha, um resistor de 15K fazendo long tail dos transistores. Agora, o que define isso aqui, querido? Esse usar resistor ou usar um transistor para fazer isso? Ou usar um transistor com beta helper, que é um auxiliar de beta. É aqui, querido, olha a tensão de alimentação. Se você tem uma tensão muito alta, como é o caso daquele último vídeo do Mercado Livre, daquele amplificador que eu recebi, aquela tensão ela está um pouquinho exagerada. Então, para aquela tensão você fazer um long tail apenas com resistor, você convive com problemas. Então, por isso que você vê que aqui tem resistor, mas é uma tensão menor. Bem, amplificador diferencial é PNP, os dois é um par de PNP. Para nós entendermos aqui o circuito Bootstrap, entenda o seguinte: vamos transformar esse resistor aqui inicialmente em um único resistor de 7K8, 3K9 mais 3K9. Nós temos um único resistor de 7K8 polarizando a base do excitador NPN, tá bom? Esse aqui é o NPN, então ele está sendo polarizado por um resistor de 7K8 com tensão da alimentação, ó, tensão positiva, tá? Ou aditiva, e a tensão subtrativa ou negativa, conforme você melhor queira. Então esse resistor de 7K8 polariza o transistor. Ao mesmo tempo, esse resistor de 7K8 ele serve de polarização via resistor de 150R mais 2 diodos para o amplificador de tensão, o D1863. Inclusive eu desenhei ele aqui, olha, a forma física dele. Então nós temos um único resistor de 7K8 polarizando o transistor NPN, o excitador NPN, e ao mesmo tempo polarizando via resistor e diodos o amplificador de tensão. No meio desse resistor eu faço uma divisão. Como não dá para fazer isso, então eu ponho dois resistores de 7K9 e no meio dele eu tenho um divisor de tensão. Aqui o sinal de realimentação positiva acontecerá, tá bom? Porque o capacitor aqui, meu querido, veja bem, aqui eu tenho uma tensão positiva. Quando essa tensão positiva chegar aqui, ela vai carregar o capacitor e acabou o caminho dela. Acabou a influência dela nesse ponto aqui. Esse ponto aqui terá variações, mas ele não sofrerá variação advinda da tensão positiva, porque o capacitor ele vai bloquear o sinal positivo. Então aqui nós estamos falando apenas de sinal alternado, tá bom? Tudo que acontece dentro do contexto DC acontece uma única vez e para. Agora nós precisamos saber que isso aqui é um capacitor e ele deixa fluir a energia dentro do contexto AC, tá bom? Vamos entender como é que o semiciclo de mesma fase acontece aqui nesse ponto. Esse ponto aqui está em fase com essa linha aqui do alto-falante, tá bom? Por isso que aqui é a realimentação positiva, ou seja, ela contribui da mesma forma que está na saída. Esse sinal é reinjetado na entrada. A entrada do amplificador basicamente é aqui nesse transistor, olha, no MPSA 93. Aqui que é a entrada dele. Mas aqui também é uma entrada de alimentação negativa no outro transistor do diferencial. Só que eu promovo mais uma entrada na região mais interna do amplificador, que é esse ponto aqui, olha. Aqui eu promovo mais uma entrada com outro equilíbrio, outro tipo de energia, diferente dessa aqui. Ela é um pouco mais forte, preste atenção, que essa realimentação aqui ela é um pouquinho mais forte do que essa aqui. Aqui eu tenho um resistor de 18K para chegar no transistor, e além do mais eu vou ter aquela luta, né, nesse ponto aqui,
para ver quem amplifica mais. 18K para o GND, 18K para o GND via alto-falante, tá? Então eu tenho aqui o ganho 1. Sempre eu gosto de lembrar disso. Um diferencial com ganho 1, eu introduzo um elemento que desequilibra esse ganho, que é esse circuito aqui, ó, um capacitor com resistor ou um resistor com capacitor. E aqui eu desequilibro o circuito e esse desequilíbrio passa a ser amplificado e percebido aqui no resistor de 180R. Porque o resistor, obviamente, eu preciso ter um lugar para colher a tensão amplificada, e essa distância daqui para cá é o suficiente para eu ter uma variação de tensão aqui nesse ponto. Esse ponto é exatamente a base do amplificador de tensão. Vamos voltar para cá. Resistor de 7K8 polarizando a base do transistor, resistor de 7K8 alimentando e polarizando, sendo a corrente de polarização do amplificador de tensão. O amplificador de tensão está em classe A, tá? E vamos aqui, ativo nesse ponto. Esse semiciclo positivo aconteceu aqui no transistor amplificador de tensão. O que é que ele fez? Como é um NPN, ele provocou, lançou o transistor para a região de saturação. Então ele conduziu nesse sentido. Quando ele fez essa condução, ele promoveu uma queda de tensão nesse ponto, diferente desse aqui. Esse aqui, ele promoveu uma elevação da tensão positiva, saturou o transistor, promoveu maior condução, apresentou uma queda de tensão. Essa queda de tensão equivale ao semiciclo negativo. Esse semiciclo negativo, ele não encontrará caminho aqui no transistor NPN, que é o excitador. Então aqui ele vai lançar o transistor para a região de corte. Mas esse semiciclo negativo já vai encontrar caminho aqui no excitador PNP. Deixa eu normatizar alguma coisa. Nós trabalhamos com a corrente de forma convencional. Veja bem, a tensão positiva, convencionalmente nós dizemos que ela sai do positivo e se equaliza lá no GND. Relativamente à tensão negativa, o que é que ela faz? Ela não envia tensão negativa para o GND. O que é que ela faz? Ela puxa a energia do GND e se equaliza na tensão negativa. É por isso que é push-pull. Esse aqui vai e joga para o terra. Esse aqui puxa do terra e joga para o negativo. Esse aqui vai e joga para o terra via alto-falante. Esse aqui puxa via alto-falante e joga para a região subtrativa. E o alto-falante fica fazendo assim, ó, para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás, conforme os semiciclos que se apresentarem nele. Tá bom? Então, quando aparece aqui uma tensão negativa devido à saturação do transistor, essa tensão negativa, o que é que ela vai fazer? Ela vai procurar energia. Ele está puxando energia. Ela vai pegar o alto-falante, desculpem, pegar o alto-falante e puxar a energia do alto-falante para se estabilizar, se equalizar na tensão subtrativa. Então, o semiciclo negativo provocou a condução do excitador PNP, que por sua vez vai provocar a condução dos dois saídas, que ambos, de forma unidas, puxarão do GND e estabelecerão energia equilibrada na tensão subtrativa. Então, o semiciclo negativo provocou o aparecimento do semiciclo negativo nessa região. Lembre, o semiciclo negativo nesse ponto provocou o aparecimento do semiciclo negativo nesse ponto. O que é que nós temos aqui? O semiciclo negativo. O que é que nós temos aqui? O semiciclo negativo. Agora olha só, esse semiciclo negativo está conectado ao tal do capacitor do bootstrap. O que é que ele vai fazer? Ele não deixa passar a tensão DC. Entretanto, quando se manifestou aqui o semiciclo negativo, é uma tensão AC. Essa tensão AC ultrapassará o capacitor e se apresentará bem aqui nesse divisor de tensão, nesse resistor dividido. Eu disse para você pensar nele como um resistor de 7K8. Agora ele está, nós podemos individualizá-los e admitir os dois resistores. E o semiciclo negativo que se apresentou aqui passará pelo capacitor e se apresentará aqui nesses dois resistores. Ele não encontrará caminho nem interesse em ir para lá. Ele vai fazer o que? Ele vai aparecer depois desse resistor bem aqui, olha. Então, o semiciclo negativo que provocou o aparecimento do semiciclo negativo teve uma réplica um pouco mais intensa dele nesse ponto. Nesse ponto já tinha o semiciclo negativo, ó. Foi esse semiciclo negativo que fez aparecer em maior intensidade o semiciclo negativo na região do alto-falante.
E esse semiciclo negativo foi reinjetado no meio do circuito amplificador de tensão. Você entendeu? Semiciclo negativo que aconteceu aqui gerou um semiciclo negativo mais expressivo, que inclusive é o que está sendo lançado para o alto-falante. Uma amostra desse sinal via capacitor, via resistor, é reinjetado no lugar que provocou o aparecimento dele. Por isso que nós falamos de realimentação positiva, porque ela contribui no mesmo sentido do sinal, tá bom? Consequentemente, o semiciclo positivo fez aparecer o semiciclo negativo. O semiciclo negativo aqui, na base do NPN, vai lançar esse transistor para a região de corte. Lançando para a região do corte, a influência da tensão subtrativa passa a ser minimizada nesse ponto. Com isso, eleva-se a tensão nesse ponto. A elevação da tensão nesse ponto equivale ao semiciclo positivo, que não encontrará mais caminho no transistor PNP, no excitador PNP. Já encontrará caminho no excitador NPN. O semiciclo positivo aqui vai encontrar passagem no transistor NPN, que drenará a energia da fonte e fará aparecer no seu emissor a tensão positiva, equivalente ao semiciclo positivo, que estará impulsionando o alto-falante para frente. Novamente, essa energia que foi trazida da tensão positiva para esse ponto estará presente em todo esse percurso aqui, ó. E novamente ele está conectado ao capacitor bootstrap. Semiciclo positivo vai fazer aparecer o semiciclo positivo nesse ponto. E o semiciclo positivo vai reforçar o semiciclo positivo que já estava aqui. Você entendeu? O semiciclo positivo fez esse transistor entrar em maior condução e transferir energia da tensão aditiva para a região do alto-falante. Essa região do alto-falante está sendo monitorada por esse capacitor bootstrap aqui. O que é que ele faz? Ele drena essa energia aqui, deixa passar por ele, pois é um sinal AC, e ultrapassando o resistor de 3K9 se apresenta novamente na região que começou todo o processo. Por isso que a realimentação positiva, ela é colocada um pouco mais para o centro do amplificador, porque o amplificador continua tendo diferencial com realimentação negativa. Entretanto, eu faço uma união de realimentação negativa mais realimentação positiva. Eu junto as duas realimentações em um único circuito. Claro, tudo equilibrado, tudo calculado, para que cada uma contribua com a sua parcela no amplificador. Você entendeu isso, querido? Eu vou responder uma pergunta aqui que outras pessoas fizeram, e de certa forma é uma falta de atenção minha, porque eu digo para você que às vezes eu tenho que interpretar perguntas, e essa aqui eu interpretei, e algumas pessoas perguntam assim: como é que o sinal fica indo e voltando por aqui, já que aqui é um diodo? Querido, a corrente ela nunca vai percorrer esse sentido aqui, ó, daqui para cá. Ela sempre estará vindo da tensão aditiva via conjunto de resistores, via resistor de 150R, diodos, via transistor amplificador de tensão mais 47R para a subtrativa. Sempre a corrente estará nesse sentido, querido. Em nenhum momento interprete, quando eu falar semiciclo positivo ou negativo, que houve uma mudança da corrente. Não há mudança. A corrente permanece sempre vinda do positivo para aqui, o subtrativo. O que ocorre é que há mudança na elevação da tensão. A corrente não muda. Sempre vai ficar no mesmo sentido. Tá bom? O que acontece? Quando muda a tensão, a corrente não vai mudar de direção. Ela continuará fluindo no mesmo sentido. Ocorre que a tensão vai mudar. E mudando a tensão nesse ponto, muda nesse 0,7 de diferença e muda nesse 0,7 de diferença. Mudando a tensão nesse ponto, muda nesse 0,7 de diferença, porque é a queda de tensão do diodo, e muda também nesse 0,7 de diferença. Lembre-se que esses diodos estão distanciando as bases dos excitadores. Olha, esses diodos estão distanciando as bases dos excitadores. Para quê? Para que eles tenham tensão de polarização
E aqui é um classe AB, lembre-se disso. Esse resistor eu já expliquei em outros momentos. Como esses diodos estão acoplados termicamente ao dissipador, você vê esse pontilhado aqui, ó? Esse pontilhado indica isso, ó. Esse pontilhado aqui indica que eles estão colocados no dissipador de calor. Então, como esses diodos estão no dissipador de calor, ocorre um problema. Eles vão monitorar a temperatura, eles vão diminuir a tensão de polarização nas bases quando esquentar muito. Entretanto, se isso acontecer de forma descontrolada, ou seja, eles vão diminuindo, ele aquece, conduz, a queda de tensão vai aumentando, ele aquece, conduz, os portadores majoritários vão aumentando, ele vai ficando mais quente, ele vai diminuindo a queda de tensão, vai chegar um momento em que essa base vai se encontrar com essa base. Não haverá mais tensão de polarização, se transformar-se-ão em um amplificador classe B. E isso aqui não é um classe B, é um classe AB. Então é necessário que mantenha-se essa tensão entre essas duas bases. Aí o que é que ele faz? Ele adiciona um resistor de 150R para que, caso aconteça o superaquecimento e esses dois diodos esquentem demais e conduzam demais e perca-se a queda de tensão que eles, o distanciamento de tensão de 1,4 volts que eles provocavam daqui para cá, se perder, então ainda tem um resistor ali para manter alguma diferença de tensão daqui para cá. Se o superaquecimento for elevado demais e esses diodos perderem o sentido de estar ali, eu ainda tenho um resistor, porque ainda que o resistor esquente, ele não muda de valor na mesma proporção do diodo. Aqui é um semicondutor, ou seja, ele é sensível a variações de temperatura. Aqui é um resistor, ele é sensível a variações de temperatura, mas não na mesma proporção dos diodos. Você entendeu? Então esse resistor ele serve para isso, para evitar que esse ponto se encontre com esse ponto pelo superaquecimento dos diodos que estarão acoplados termicamente aos transistores de saída. Você entendeu isso? Então, tá bom até aqui, né? Eu espero que você tenha compreendido. Se você não entendeu, pergunte aí de forma que eu consiga compreender. Novamente, eu bato nessa tecla. Querido, por favor, pontue, acentue a sua pergunta. Acentue a sua pergunta. Eu tenho dificuldades, eu não tenho espírito de adivinhação e nem quero ter para saber se você fez uma pergunta ou uma colocação. Eu tenho boa vontade em responder, mas quando você apenas faz uma frase ali, é um comentário, não é uma colocação, não é uma pergunta. Se você não pontuar, não se trata de birra, não se trata de querer ser exclusivista, não. Se você não pontuar, é muito difícil, tá? De interpretar as perguntas. Então eu estou interpretando isso aqui porque na minha contagem umas 3 ou 4 pessoas já me perguntaram se eles não perguntaram desse jeito, mas eles deram a entender na pergunta deles que eles pensam que a corrente muda de direção. Ela não muda, querido, ela continua na mesma direção, tá bom? Então o bootstrap basicamente esse, é realimentação positiva no circuito. Entretanto eu encaixo essa realimentação positiva num circuito mais adentro, ou seja, onde ainda há possibilidade de fazer o controle dessa realimentação. A realimentação positiva ela tem um problema, ela pode provocar oscilações. Por isso que você vê que ela está numa região mais interna do amplificador. Dificilmente se interessam em fazer realimentação positiva logo na entrada, porque senão vira um oscilador e a coisa é quase que impossível de controlar. Aí você pode perguntar, por que não se utiliza esse circuito em amplificadores de maior potência? Porque a partir de potências elevadas, o controle torna-se praticamente inviável. Em amplificadores de potência mediana, ainda dá para controlar. Esses dois resistores aqui conseguem fazer isso, eles conseguem equalizar a corrente na base do transistor, conseguem manter a corrente de bias do amplificador de tensão. Ainda dá para fazer aqui. Você vai notar alguns amplificadores com esses dois resistores diferentes. Vai ser 2K7 mais 5K alguma coisa, ou 3K9 e 3K9 como esse aqui, ou 4K7 e 2 alguma coisa, entendeu? Você vai ver uma combinação aqui conforme o interesse do engenheiro que interpreta que tem que ter mais ou menos energia nesse ponto aqui, tá bom? Mais alguma coisa? Eu tô assim passando porque muito do que se pode falar aqui dá para se aprender na explicação do Machine A4000, que ela está bastante dissecada. Isso aqui é a proteção contra curto-circuito. É uma proteção que em tese deveria funcionar tão somente no momento que houvesse curto. Veja que o resistor ele fica monitorando
esse resistor 270R, ele fica monitorando aqui os emissores, ó. Um só emissor ele fica monitorando. Quando houver uma tensão X aqui, ele vai provocar a saturação do transistor, porque essa tensão X indica que está havendo uma condução muito grande da alimentação para a região do alto-falante. Então ele vai forçar o transistor para a região do corte. Não vai cortar, mas ele vai forçar, fazendo com que, em tese, permaneça uma corrente alta na ocasião do curto, mas em tese não queime o transistor. Essa é a ideia, né? Então, assim que funciona a proteção contra curto. Entretanto, essa proteção aqui também ela atua na dinâmica do som. Ela reduz os picos, ela amortece, onde deveria haver um pico de som, ela amortece um pouco, pois ela está exatamente aqui no excitador. Querido, se você me perguntar qual é a função do bootstrap, aonde ele atua? Como ele é um reforço do mesmo sinal que está sendo amplificado, esse bootstrap ele atua da seguinte forma: ele atua no fator de crista. O fator de crista, num circuito que tem bootstrap, ele não recebe aquela atenuação de um amplificador sem bootstrap. O que é que eu quero dizer? Quando o semiciclo positivo estiver subindo, aí o que acontece? A própria natureza da carga, a inércia da carga, ela vai provocar um achatamento na crista da onda. Mas como vem o reforço do mesmo sinal para que ele drene mais energia, aí esse achatamento é evitado, fazendo com que o semiciclo positivo atinja o seu maior topo possível. Da mesma sorte, o semiciclo negativo, a inércia da carga provocará a diminuição da crista daquele semiciclo. Mas como há um reforço no mesmo sinal que está sendo amplificado, aí conquista-se o topo da crista, atinge-se melhor o topo da crista. Tá bom, querido? Espero que você tenha entendido a razão de se colocar bootstrap, ou seja, realimentação positiva em parceria com realimentação negativa. É nesse aspecto, é nesse sentido que atua esse capacitorzinho aqui, ó. Ele está fazendo isso, ele está lançando o sinal da região do alto-falante para esse ponto aqui. Por isso que você vê que já os resistores, esses dois aqui, eles esquentam bastante, porque ele está pegando uma energia grande, provocando uma grande queda de tensão nela, porque aqui a energia é a energia que está no alto-falante, ó. Não se esqueça disso, olha. Por isso que ele é por 50 volts, por causa que desenvolve-se uma tensão aqui semelhante à tensão da fonte. O que mais que eu poderia lhe dizer? Já expliquei, né, porque esse aqui eu logo tenho efeito com resistor de 15K, porque a tensão aqui é baixa. Se a tensão aqui é mais alta, já não é interessante um resistor de 15K, porque eu posso provocar oscilações nesse ponto aqui. Mais alguma coisa? Sim, é esse o circuito que instala na minha caixa. Eu utilizo esse amplificador aqui, esse duplo operacional. Eu pego eles e acoplo numa mesma placa, tá bom? Resistor para diminuir a tensão. O que mais para dizer aqui? É só, querido. Se você tiver alguma pergunta aqui, os diodos já falei, isso aqui eu já falei. E eu desejo para você boa sorte, meu querido.